O que é preciso saber sobre a hanseníase? De acordo com o Ministério da Saúde, qualquer pessoa que apresentar qualquer um destes 3 critérios aqui é hanseníase. Então vamos lá. Acabou de chegar para mim um paciente que ele chegou e disse: doutora, eu estou com uma dor no braço. E aí eu fui examinar este braço do meu paciente. E eu vi que este meu paciente ele estava com um nervo espessado. E aí eu também aproveitei e já examinei logo para ver se meu paciente estava sentindo alguma perda de força, ou se quando eu tocava com alguma coisa quente, fria, ou só tocava a pele dele, ele não sentia, ou se o paciente estava tendo alguma alteração autonômica. Eu observei que esse paciente estava tendo uma diminuição da força muscular. Então, neste caso, que meu paciente está com o nervo espessado e ele tem alguma alteração, é hanseníase. Como assim, doutora? Nossa, eu pensei que hanseníase fosse só quando a pessoa tivesse alguma mancha no corpo. Pois é, então vejam aqui, ó, primeiro tópico ali. Então, toda vez que um paciente tiver espessamento de nervo periférico associado a alterações sensitivas, motoras e autonômicas, é hanseníase e está passando batido. Não precisa de outro exame, além do exame físico que nós fazemos do paciente, do exame clínico, colher a historinha do paciente, para poder dizer que é hanseníase. Um outro critério também, como praticamente todo mundo conhece, é quando o paciente tem aquelas manchas no corpo, né? Essas manchas podem ser claras, podem ser escuras, avermelhadas, cor de marrom. E essas manchas, elas com alteração de sensibilidade. Então, neste caso aqui, de mancha, que o paciente não sente quando toca, ou quando quando toca com alguma coisa quente ou fria, ou quando fura, é hanseníase. E a outra situação ali, que é a última, né? É quando aquele paciente já chega na consulta e diz: doutora, eu estava com uma mancha aqui no corpo, e aí eu fui numa consulta e me pediram um exame de baciloscopia, aquele que a gente tira daqui da orelha, tira da outra orelha, tira do cotovelo e tira lá da lesão. E aí foi feito um esfregaço aqui da lesão, e aí o resultado veio dizendo que está positivo, ou seja, essa baciloscopia veio positiva, dizendo que tem bactéria da hanseníase, né? Mycobacterium leprae aqui na lesão. Então, nesse caso aqui também é hanseníase. Só repetindo, qualquer um destes 3 critérios aqui já é uma definição de caso de hanseníase, certo? Outra coisa também que é importante saber é que é a classificação operacional da hanseníase. Então, nós vamos classificar os pacientes com hanseníase como paucibacilares, ou seja, aqueles pacientes que têm até 5 lesões e a baciloscopia foi negativa, e aqueles pacientes multibacilares que têm mais de 5 lesões, como este paciente aqui, ó, ou que a baciloscopia é positiva. Então, doutora, mas eu estou aqui com um paciente aqui que ele não tem lesão nenhuma, eu não estou conseguindo ver lesão, mas a baciloscopia está positiva. Então, só o fato de a baciloscopia estar positiva já classifica o paciente como multibacilar. Importante saber também que os pacientes paucibacilares não transmitem e eles têm poucos bacilos, e os multibacilares eles transmitem. A baciloscopia desses pacientes geralmente é maior que 2, e eles têm muitos bacilos em todos os tecidos acometidos do corpo, com exceção do sistema nervoso central. Além disso, é importante também saber o grau de incapacidade física do paciente, né? Através da avaliação neurológica que nós fazemos desse paciente, né? Quando nós vamos fazer tocar assim no paciente com aqueles filetezinhos, nós vamos ver também a força muscular do paciente, ver se o paciente está enxergando bem. Então, nós temos o grau de incapacidade física 0, que é quando o paciente não tem sintoma. O grau de incapacidade física 1, quando só olhando o paciente de longe. E quando nós vamos avaliar se o paciente está enxergando bem ou não, o paciente não tem alteração. Porém, quando nós vamos ver se o paciente está sentindo quando nós tocamos na pele dele,
Ou quando nós vamos ver se o paciente está com força muscular, nós vamos observar que esse paciente ele está apresentando uma diminuição da sensibilidade quando nós tocamos, ou ele tem uma força muscular diminuída nas mãos, pés ou nos olhos. E o paciente com grau de incapacidade física 2 é aquele paciente que tem deformidades visíveis. Então, de longe eu estou vendo que o paciente tem assim uma mão assim, garra, né? Ou aquele paciente que apresenta cegueira. Então, vamos entender aqui. Então, acabei de atender um paciente, né? E aí eu examinei este paciente e vi que este meu paciente ele tem lesões com alteração de sensibilidade ou espessamento de algum nervo com alteração sensitiva, motor ou autonômica. Então, o que é isso aqui? É um caso de hanseníase, como eu falei. Ou se esse paciente também tivesse chegado aqui na consulta com resultado de baciloscopia positiva, aí eu também ia dizer que era um caso de hanseníase. Então, como eu falei, é um caso definido de hanseníase. Nesse caso aqui, eu vou classificar, saber se esse meu paciente é falso ou multibacilar. Vou definir o grau de incapacidade de 0 a 2 e vou ver se este meu paciente tem reações rancênicas tipo 1 e 2, que eu vou falar no final deste vídeo. O que é isto? E também não esquecer de notificar este caso de hanseníase. Chegou um outro paciente aqui. Então, este meu paciente, ele tem um teste de sensibilidade, ou seja, aquele teste de ficar tocando assim no paciente, eu estou em dúvida se realmente ele tem ou não uma força muscular diminuída, ou se ele tem ou não uma sensibilidade diminuída. E a avaliação neurológica, ela é normal ou inconclusiva. Então, o que eu vou fazer? Neste caso aqui, eu vou pedir a baciloscopia. Se a baciloscopia vier positiva, eu vou dizer, é hanseníase. E aí, quando é um caso de hanseníase, nós já sabemos o que fazer, porque eu acabei de explicar, né? Vou classificar, definir o grau de incapacidade, também ver se tem reação hansênica. E se esta minha baciloscopia for negativa, aí eu vou encaminhar este paciente para um atendimento especializado, para um neurologista, entendeu? E para outras especialidades. Ah, doutora, mas eu estou aqui com um paciente que ele veio para consulta, mas eu examinei, doutora, e eu fiz o teste no corpo dele inteiro, doutora. A sensibilidade do corpo está normal. Mas aí eu fui ver lá o nervo dele, eu vi que esse meu paciente ele está com um comprometimento do nervo. Então, o que eu vou fazer neste caso? Deixa eu ver se eu entendi, doutora. Mas você não falou que se a pessoa tiver comprometimento do nervo, é um caso de hanseníase? Sim. Mas se ela tiver com comprometimento de nervo, e junto a este comprometimento de nervo, ela tiver alteração ou de sensibilidade, da sensibilidade, alteração motora ou alteração autonômica, mas este meu paciente aqui, o teste de sensibilidade dele está normal, mas ele tem alteração de nervo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a baciloscopia, né, que é aquele exame que tira daqui da lesão, né, se o paciente tiver lesão. E aí este meu paciente, ele fez o exame de baciloscopia e o exame veio positivo. E o que é? Hanseníase. Mas teve um outro caso de um outro paciente que fez o exame e o exame deu negativo. Então, mesmo com comprometimento de nervo, se a baciloscopia for negativa, neste caso, eu não posso dizer que é hanseníase. E eu vou encaminhar este meu paciente para um atendimento especializado, como eu falei, um neurologista e vários outros profissionais, certo? Eu vou falar agora sobre a forma clínica, só para finalizar este vídeo, para ele não ficar muito longo. Em um outro vídeo eu vou falar de forma mais clara sobre as reações hansênicas. Então, as formas clínicas da hanseníase que nós temos que conhecer, nós temos a forma tuberculoide, certo? Só mostrar aqui as imagens para vocês. E cada uma destas formas vai depender da imunidade do paciente. Nós temos aqui a forma virchoviana, que aí o paciente apresenta nódulos. Nós temos a forma dimorfa. Muitas pessoas às vezes confundem com alergia. E nós temos a forma indeterminada, que muitas pessoas confundem com pano branco.
certo? E como que é feito o tratamento da hanseníase? O tratamento da hanseníase, ele é feito com a poliquimioterapia única, né, a PQTU, é o esquema de primeira linha, e aí, nesse esquema, o paciente usa 3 antimicrobianos, que é a dapsona, a clofazimina e a rifampicina. Mas, doutora, o paciente não está conseguindo fazer esse tratamento aqui, que tem aqui no posto. Ou seja, o paciente não está conseguindo tomar esses remédios do tratamento, o que fazer? Então, em situações extremas, como graves transtornos mentais, pacientes alcoólatras, pacientes que têm dependência química avançada, doentes terminais em uso de vários medicamentos, intolerância grave a várias medicações desse tratamento, ou outras situações especiais, nós temos esquemas alternativos, né? Como, por exemplo, esse esquema ROM, que é a rifampicina, ofloxacina, minociclina. Então, o paciente vai tomar uma vez por mês durante 2 anos, tanto nos casos paucibaculares quanto multibaculares. Esses esquemas, eles são esquemas que nós devemos evitar o máximo possível, então são esquemas raros, por isso nós temos que orientar nossos pacientes a tomar as medicações dos esquemas de primeira escolha, certo? Então, explicando aqui o que é esse esquema ROM. Então, é um esquema formado pela rifampicina, 600 mg, mais a ofloxacina, 400 mg, mais a minociclina, 100 mg. E como alternativa desse esquema ROM, nós podemos usar, nos casos paucibaculares, esse esquema ROM uma vez por mês, por 6 meses. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço, eu continuo sempre aqui à inteira disposição.